Com o gancho dos nossos ouvintes que estavam reclamando, né, Sabino, sobre buracos nas ruas e muitas ruas da capital paulista, a Mayra de Jaimo está com a gente aqui na linha para trazer informações sobre uma calçada toda esburacada, oferecendo risco à população que vive e passa ali pela região do Ibirapuera. Não é mesmo, Mayra? Seja bem-vinda ao Manhã Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, Bom dia a todos os ouvintes. Uma honra estar com vocês aqui nessa estreia para falar dos problemas da cidade de São Paulo a partir de denúncias dos nossos ouvintes. Então, nesse momento, eu falo ao vivo da Avenida Ibirapuera, na altura do número 2645, na zona sul de São Paulo. A gente está aqui a cerca de 3 quadras do shopping Ibirapuera, próximo também do Parque Ibirapuera, a cerca de 2 quilômetros. O bairro é Moema, mas na divisa com Indianópolis, e é um local muito movimentado, com muito comércio. E os ouvintes denunciaram vários buracos aqui na calçada. A gente veio conferir nessa calçada que eu estou agora. Para quem acompanha a gente no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, já tem um primeiro buraco bem na frente da faixa de pedestre. É um buraco que foi tapado com uma placa de madeira improvisada, está instável, está solto, tá muito perigoso. E do outro lado da rua, onde fica um ponto de ônibus da parada Jurecê, tem pelo menos mais 4 buracos. Aparentemente são espaços para passagem de fios ou de canos, mas que não foram tapados, e muitos acidentes com pedestres têm acontecido aqui. Na semana passada, a nossa ouvinte Mari Nascimento, que trabalha aqui perto, passa sempre por aqui, presenciou a queda de uma mulher idosa em um desses buracos, chegou a ajudar a senhora e contou pra gente como é que foi. Nós descemos do ônibus e seguimos andando normalmente, quando de repente a senhorinha não percebeu que por baixo das folhas tinha aquele buraco. Ela acabou caindo e aí acabei que sentei ela no lugarzinho lá, lavei a perna dela porque ficou cheia de sujeira, lavei o pezinho dela e assim, ela não machucou, mas correu um sério risco de quebrar a perninha, né? E a gente, para quem acompanha no YouTube da Rádio Bandeirantes, mostra também as imagens mais detalhadas desses buracos. São buracos fundos, em um deles tem até um galão de 5 litros vazio que foi colocado para tentar evitar que as pessoas pisem ali, mas os outros estão sem nada. Tem esse aqui da frente que tem uma tapadeira de madeira que está totalmente instável. E essa região é tão movimentada que muitos comerciantes até aproveitam para expandir os seus comércios. Tem pontos também, algumas barracas. Por exemplo, a da Vitória Caroline, que vende café e bolo todos os dias do lado do ponto de ônibus. E ela contou pra gente que já viu inúmeros acidentes nesses buracos. Já vi sim, muitas vezes, caiu diversas vezes. Aí a mulher até ficou com o pé preso uma vez. Querendo ou não, toda hora cai um. E aqui é um lugar que tem muito fluxo de pessoas, então passa bastante gente por esses buracos. Passa, toda hora. E tem gente que passa correndo, porque tá apressado e não vê o buraco. E aí machuca. Machuca. E a gente falou também com o pessoal que estava esperando no ponto de ônibus, estava passando por aqui, indo para o shopping, e todos relataram a preocupação de estar distraído e acabar caindo. Realmente havia uma senhora quase sendo caindo aqui, né? Então acho que a prefeitura tinha que tomar providência com isso, né? Atrapalha muito, porque eu vejo muito senhor e muita senhora de cadeira de roda, ou muitas vezes com debilitação, eles têm muitas dificuldades para passar. Eu, por exemplo, trabalho no Jardim há muitos anos, né? Então, muitos clientes meus já caíram na calçada e machucaram. A gente entrou em contato depois dessas denúncias com a Prefeitura de São Paulo, que disse que a equipe de fiscalização vai incluir aqui o local no cronograma de trabalho para averiguar quem é o responsável pela realização desse reparo. Caso seja uma concessionária, por exemplo, a Enel, a empresa vai ser notificada para realizar o conserto. Sendo de um órgão público, até responsabilidade da própria prefeitura, um ofício vai ser encaminhado pedindo urgência nesse reparo. Só nesse ano foram 2.965 denúncias de problemas em calçadas particulares e 4.053 em calçadas públicas. E a gente está aguardando agora a parte técnica da prefeitura nos informar quando, de fato, vai ser feita essa fiscalização e esses buracos aqui na Avenida Ibirapuera serão fechados no Pátio Sabino. Mayra, isso que eu ia perguntar para você, dá para a gente identificar, quer dizer, é fio, é fiação, é obra que está acontecendo aí, dá para a gente identificar a priori, pelo menos uma suspeita de quem é responsável?
olhando assim dentro dos buracos, eles parecem ser realmente caixas ou para passagem de canos ou de fios que simplesmente estão abertos, não tem tampa. Então, provavelmente é isso, mas a gente vai esperar a fiscalização da prefeitura. Tá certo, aí a gente confirma. Eu queria comentar um pouquinho isso, porque essa questão das calçadas de São Paulo é uma zona cinzenta da legislação. Em tese, a responsabilidade pelas calçadas é do morador, do proprietário do imóvel em frente. Em tese, eu digo porque se ali houver uma situação como a que a Mayra relatou, a prefeitura deve intervir. Inclusive, intervir, e aí que eu acho que é um problema, não acho correto, intervir fazendo a obra e depois cobrando do responsável do imóvel. Porque eu acho que calçada é um instrumento público ali. Eu acho que a responsabilidade deveria ser da prefeitura. Aliás, na gestão Bruno Covas, que eu já citei hoje, houve um plano para se investir 400 milhões de reais na recuperação das calçadas. Isso foi há 5 anos. Nada foi feito, esse plano foi esquecido, esse plano não aconteceu depois disso, viu, Vitor? Mas nesse caso, por exemplo, Sabino, esses buracos que a Mayra até tá rodando as imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes, eles estão ali num canteiro central entre 2 avenidas, entre 6 faixas. Ninguém é proprietário daquela calçada. Não, nesse caso a própria prefeitura mesmo. E será que é tão difícil assim? Porque me parece uma chapa de metal que vai ser colocada ali, que inclusive provavelmente já esteve ali em algum momento. Aquilo ali saiu e não é o único lugar, né? Só nesse ponto a Mara conseguiu encontrar vários e vários buracos. Ouvintes nossos mandando aqui que algumas pessoas de fato caíram dentro desse buraco, uma perna só, inclusive machucando essas pessoas. E por que será que é tão difícil, né? A prefeitura tem que falar com quem pode ter responsabilidade em relação a esse buraco. É muita burocracia por uma simples coisa que atrapalha a vida de todo mundo. E fica o jogo de empurra, né? Uhum. Tem um bastidor aí de que tem uma situação complicada entre prefeitura e Sabesp, por exemplo, mas entre prefeitura e concessionárias, aí não me parece um buraco feito por Sabesp, parece mais uma empresa de telecomunicação, alguma coisa assim, de a prefeitura ir lá cobrar, inclusive definir multas para essas concessionárias. Essas multas acabam nem sendo pagas, acabam sendo ignoradas. Mas o problema é o seguinte, independentemente de multa ou não, o problema precisa ser resolvido, porque é aquilo que você falou, as pessoas sofrem acidentes aí. Então esse é um assunto para a gente continuar também aqui, não só de calçada, mas também de asfalto, como relatavam os nossos ouvintes. Mayra, obrigado pelas informações, um Obrigado, beijo, Mayra. bom trabalho. Valeu, gente, até mais.